Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre biometria comportamental para identificação de fraudes em plataformas digitais. Meu nome é Rodrigo Castro, eu sou diretor da área de BPI, Business Performance and Innovation da ICTS Protiviti, e a ideia aqui é passar para vocês algumas informações sobre fraudes no comércio eletrônico, em plataformas digitais, meios de pagamento, e também entender como a gente pode auxiliá-los e como combater as fraudes utilizando essa tecnologia de biometria comportamental, que é a nova fronteira no combate a fraudes, tanto em comércio eletrônico, plataformas digitais, meios de pagamento. Aqui do meu lado eu tenho o Matheus Raposo, nosso consultor master, dedicado à parte de monitoramento contínuo de transações. Vou passar a palavra a ele para se apresentar e depois o Mark se apresenta. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Como o Rodrigo falou, né, eu sou Matheus Raposo, consultor master aí da área de BPI na ICTS. Hoje a gente também conta com uma participação especial aí do Mark Freeman, que é o VP de vendas da SecureTouch, que é a nossa parceira, né, na implementação aí das tecnologias e soluções de biometria comportamental. Vou passar a palavra para ele se apresentar. Mark, can you briefly introduce yourself, please? Yes. Hello, everyone. I don't speak Portuguese, so I'll have to do this in English, but tudo bom. My name is Mark Freeman. I'm located in Israel, in Tel Aviv. I am VP Sales at SecureTouch and work very closely with Rodrigo and Mateus. In my background, I've been in the Israeli startup ecosystem for nearly 10 years now. I don't know if you're aware, but Israel's called the Startup Nation. There's about 300 different cyber startups just in cyber in Tel Aviv and hundreds of other ones. So I've been a part of that for several years. And before that, I was in the Israeli army for 9 years doing lots of different interesting things. And before that, I lived in Scotland. I'm originally Scottish, not Israeli, which is why I don't have an Israeli accent. But it's a pleasure to be speaking to you all today. Thank you. Thank you, Mark. Pessoal, antes de a gente começar, a gente queria fazer primeiro uma pesquisa, né, uma enquete com vocês para entender aí se vocês conhecem, né, essa tecnologia, né, de biometria comportamental. Então, só para a gente entender aí o nível de conhecimento. Eu acho que até para a gente calibrar as nossas expectativas aqui com vocês, né? Principalmente se vocês conhecem aí a tecnologia de biometria comportamental, é uma tecnologia relativamente nova, então acho que é interessante. Até agora, a gente está com 81% de pessoas que não conhecem, que legal, acho que vai ser interessante para a gente explicar para vocês um pouco como funciona. Acho que já pode fechar a pesquisa para a gente exibir os resultados, mas realmente ficou nessa faixa aí que o Rodrigo falou. 80% ainda não conhece, então uma ótima oportunidade aí para a gente explorar juntos aí. É realmente um assunto novo, disruptivo, então vamos começar aí, Rodrigo. Mark, 80% of the respondents said that they don't know behavioral biometrics. So it's important for us to present this webinar and to show what behavioral biometrics is and what SecureTouch is. Vamos lá. Então, nós temos aqui alguns números interessantes do comércio eletrônico, né? A gente tem 74% de crescimento do comércio eletrônico no Brasil em 2020, foi um crescimento muito grande. Todos nós sabemos que esse crescimento aconteceu principalmente por conta da pandemia. As pessoas forçosamente entraram aí para o mundo digital e principalmente começaram a fazer compras no comércio eletrônico. É natural que haja proporcionalmente uma diminuição em relação ao número de fraudes em relação a 2019, porque como houve um crescimento muito grande do comércio eletrônico, entende-se que as fraudes se diluíram dentro desse volume, né? Logicamente, a gente espera que muito mais pessoas idôneas entrem para fazer
compras e consumir no comércio eletrônico do que os fraudadores. E a gente tem um número bastante grande aí de aproximadamente 3,6 bilhões de tentativas de fraude feitas no Brasil em 2020. Então, são números muito consideráveis que a gente vê de fraude do comércio eletrônico. Importante dizer que a fraude no comércio eletrônico, ela é, sim, responsável pelo sucesso ou o fracasso de plataformas digitais, né? Então, as empresas investem bastante dinheiro e principalmente no combate à fraude, porque isso pode, sim, determinar o fracasso de uma plataforma digital. Aqui, alguns casos que podem ser utilizados para fraude, né? Então, a gente tem ali o cadastro falso, né, que é o onboarding do usuário já entrando com cadastro falso, cadastro com pendências. Em alguns casos de comércio eletrônico, principalmente B2B, você tem concessão de crédito para pessoas, né? Então, a gente tem alguns clientes nossos que concedem crédito para envio de mercadorias, para revenda, cadastro irregular de itens, principalmente para marketplaces, apropriação de cadastro, que a gente chama de account takeover, meios de pagamento, que é o principal, a principal contenção de fraudes no comércio eletrônico entra aqui, né? As empresas de antifraude olham principalmente a parte de meios de pagamento, fraude em cupons, que é uma coisa que está crescendo muito, principalmente com empresas que têm fornecem cupons aí de desconto, tem empresas que têm programas de pontuação, então isso traz muito a oportunidade para fraude, e devoluções fraudulentas, né? Então, o comércio eletrônico, por força do Código de Defesa do Consumidor, os consumidores têm até 7 dias para devolver uma mercadoria. Há muitos casos de devoluções fraudulentas, compra uma mercadoria, devolve outra, ou vai comprando e fazendo uma pedalada de várias mercadorias não devolvidas. Do marketplace, aproximadamente 90% das pessoas, dos clientes, compram na internet e usam o marketplace. A gente tem grandes marketplaces aqui no Brasil, Mercado Livre, B2W, Magazine Luiza, Carrefour, o B2W com Submarino, Lojas Americanas. Então, são várias empresas que trabalham com marketplace. Grande parte desse aumento do comércio eletrônico acontece com pessoas que entram e fazem suas compras sem saber que estão comprando no marketplace. Então, muitas vezes, as compras elas estão ali com a exposição da marca, da primeira marca, Magazine Luiza, Lojas Americanas, a pessoa acha que está comprando naquela empresa, né? E, eventualmente, pode ter algum problema no marketplace, principalmente relacionado à confiança, segurança, né? E isso que a gente vê que é o mais importante em uma pesquisa da Nielsen sobre marketplace, grande parte dos respondentes entendem que segurança e confiança na marca são as coisas mais importantes, né? No marketplace a gente tem várias fraudes, né? Compra não atendida, que é a capotagem, às vezes é o seller que não consegue atender aquele volume de compra, autocompra com uso de cartões clonados, venda de produtos irregulares. A gente tem casos principalmente daquele setup box de TVs a cabo que burlam o sistema de TV a cabo, né? E em alguns casos são vendidos em marketplace. Lavagem de dinheiro é uma coisa que acontece muito, e manipulação de qualificação do seller, que é a pontuação do seller como uma nota alta, só que de fato ele não tem essa nota, né? Quando a gente olha em bancos digitais, os serviços bancários eles se desburocratizaram muito. A entrada de bancos digitais cresceu muito no Brasil, né? Então, a gente vê um boom aí de 3, 4 anos para cá, várias empresas entrando, fornecendo contas gratuitas. Então, está tendo um processo de bancarização grande, inclusive com a entrada do Pix, meio de pagamento, muitas pessoas passaram a se bancarizar, né? Então, a gente tem 25% de tentativas de fraude em bancos e instituições financeiras, uma tentativa de golpe a cada 16 segundos. A gente tem, grande parte dessas fraudes acontece por phishing, né? Acho que todo mundo que está aqui
ou grande parte que está aqui, principalmente, já deve ter recebido algum phishing para tentar acessar a conta. Tem vários bancos digitais e fintechs que são utilizados como fachada para roubo de dados pessoais, principalmente com phishing, né? Então, acho que grande parte dos bancos digitais e das empresas de meio de pagamento sofrem com isso, né? Tentativas de fraude. E aí, um ponto importante, pessoal, interessante dizer que a gente teve recentemente um mega vazamento de dados aqui no Brasil. Foram 223 milhões de brasileiros que tiveram seus dados vazados, com números de CPF e celular, e isso traz aí para o fraudador uma grande oportunidade de utilizar esses dados para criar contas novas em comércio eletrônico, né? E aí que a gente vai diferenciar a tecnologia de biometria comportamental da tecnologia atual de olhar dados transacionais, né? Ao passo que a tecnologia de biometria comportamental avalia o comportamento do consumidor, do cliente, as tecnologias tradicionais olham justamente isso, os dados, né? Então, se uma pessoa entra com um CPF, um número de celular correto, com uma informação correta, porém roubada, fraudada, muitos mecanismos de detecção de fraude conseguem, deixam passar esse usuário, ao passo que a biometria comportamental, em muitos casos, ela vai identificar um comportamento suspeito no processo de cadastro, que a gente vai falar adiante. E eu fiz uma breve explanação, mas entrando um pouco mais no detalhe, quais são os grandes tipos de detecção de fraudes que a gente tem, né? A gente tem as famosas regras de decisão. Regras de decisão são basicamente os fingerprints que a gente coloca. Então, listas de restrição, né? Então, às vezes faz uma checagem em bases externas, a pessoa preenche seu nome, CPF, e-mail, endereço, essas informações são cruzadas com alguns birôs externos, e aí, eventualmente, esses birôs externos comparam, né? Tem detectores de e-mail para saber se o e-mail é recente ou não, se já foi usado para outras fraudes ou não, se aquele CPF está válido ou não, e assim por diante. São regras simples. A gente pode avançar isso para modelos de inteligência artificial, ou seja, em vez de o ser humano definir a regra de decisão, o modelo de inteligência artificial começa a identificar padrões de fraude dentro daquela big data, daquela base de dados, daquela base de informações, e aí começar a identificar os fraudadores. E aí a gente tem o Behavioral Biometrics, que é basicamente um modelo de inteligência artificial, porém aplicado em outro tipo de informação. Ao passo que os modelos tradicionais olham a transação, ou seja, a pessoa registra os seus dados, aperta enviar, esses dados transacionais caem para uma análise, o Behavioral Biometrics vem antes disso. Ele detecta o comportamento do usuário enquanto ele está utilizando a sessão, ok? E aí, pessoal, é justamente isso que a gente está falando. O fraudador, ele consegue enganar os dados, mas ele não consegue enganar o comportamento. Então, a biometria comportamental, ela traça uma identidade do usuário em uma sessão de uso com base no seu modo de uso e não com base nos seus dados, né? Então, são centenas de variáveis que formam uma identidade. Então, por exemplo, quando você está utilizando o seu celular, a gente sabe, quem viu aí o documentário Dilema das Redes no Netflix, né, sabe que as redes sociais capturam uma série de informações do usuário, não só os dados transacionais, mas ele pega qual é a velocidade que você está passando na sua timeline, quais são os artigos que você está mais parando para ler, as fotos que você está mais olhando, e tudo isso é capturado para traçar um comportamento seu dentro das redes sociais. A biometria comportamental, ela faz muito disso, porém para a detecção de fraudes. Então, no uso de um aplicativo, o software, por exemplo, captura dados do dispositivo, como o tipo do celular, o nível da bateria, se há um chip SIM instalado no celular, se ele está se movimentando durante o uso, porque todo celular tem um acelerômetro dentro, se o celular é novo, se ele já tem outros aplicativos,
como que o usuário movimenta o dedo na tela, a grossura do dedo na tela e até mesmo a pressão do dedo na tela do celular. Ou seja, tudo isso forma uma identidade comportamental do usuário para a gente conseguir detectar a fraude ou não. Os dados comportamentais, então, eles são a evolução da detecção de fraudes, né? Como eu disse para vocês, alguns tipos existem vários tipos de detecção de fraude que muitas organizações usam de forma conjunta, né? São vários layers para detecção de fraude, e aí você tem alguns processos de detecção de fraude friccionais, ou seja, que geram fricção no processo ao cliente, aquele processo que você tem que cumprir etapas adicionais dentro do aplicativo, e processos não friccionais, ou seja, que o cliente nem percebe que está sendo monitorado, né? Das friccionais, você tem as autenticações em múltiplos fatores, né? Vocês devem conhecer isso como clientes e dentro de áreas de fraude, ou seja, você faz o seu login, sua senha, eventualmente recebe um SMS, tem um token, recebe um e-mail para validar o seu cadastro, o seu acesso, validações documentais, então, eventualmente, quando você se cadastra em um aplicativo, pede foto do documento, frente, verso, pede uma foto do seu rosto, em alguns casos, desafios, né? Então, são feitas algumas perguntas pessoais para entender se você mesmo que está fazendo o cadastro, e aí você tem os processos não friccionais, que o usuário final não está sabendo. São validações externas de dados cadastrais, ou seja, seus dados são passados por um birô para identificar se aqueles dados pertencem a você ou não. Validação de dados transacionais, ou seja, você faz um pedido ou faz uma compra, esses dados transacionais de cartão de crédito, por exemplo, também passam por uma análise. Validação biométrica, então, eventualmente, um processo muito simples de, em vez de digitar uma senha, colocar o seu dedo no seu celular ou tirar uma foto para fazer uma validação do rosto, ela é praticamente não friccional porque substitui. E a validação do dispositivo, quer dizer, ele verifica se você frequentemente usa esse dispositivo. Então, aqui, a gente tem alguns processos. E aí, qual que é a diferença, né? Você tem os dados, nos dados transacionais, onde você pega os dados depois da transação ser realizada, você tem um problema, a detecção é tardia, quer dizer, o fraudador ele precisa percorrer por todo o processo e no momento da monetização, quando ele executa uma venda, eventualmente ele vai digitar os dados e esses dados caem para uma análise, tanto que existem alguns processos que o pedido demora um pouco para ser aprovado, né? E aí depois você recebe pelo seu e-mail se o pedido foi aprovado ou reprovado. Por quê? Isso é transacional. Eu digito as informações, isso cai para uma análise e depois volta, né? Ele é pouco adaptável, porque os dados são os mesmos, você sempre digita os mesmos dados, e tem uma baixa taxa de detecção. Do outro lado, você tem os dados do dispositivo, quer dizer, eu olho somente as informações do dispositivo. Qual que é por exemplo, você faz uma compra na web, qual que é o seu navegador, qual que é o Windows que está instalado, qual que é o firmware que você está utilizando dentro da sua máquina. Então, tudo isso ele vai detectando para conseguir identificar se tem alguma fraude ou não. E os dados comportamentais, eles vão muito além, porque eles detectam os dados do dispositivo, além disso, eles pegam outras características que a gente vai entrar mais no detalhe, e ele consegue fazer a detecção antecipada, ou seja, a partir do momento em que o usuário se loga numa sessão, ele já está avaliando aquele usuário dentro da sessão, tá? Então, isso tem uma alta taxa de detecção e uma alta acuracidade. Como eu disse, pessoal, aqui é analisado toda a jornada do usuário do acesso ao pagamento. Ou seja, na verdade, a gente colocou o login, mas antes do login ser feito, a sessão já está sendo monitorada. Ou seja, se, por exemplo, você tem uma plataforma de e-commerce ou uma plataforma bancária de um banco digital, assim que a pessoa acessa o app ou web, aquela sessão está sendo monitorada, o dispositivo está sendo monitorado, o comportamento do usuário está sendo monitorado, todas as informações começam a ser monitoradas para começar a traçar
o perfil potencial de fraude, ou seja, durante toda a jornada, até eventualmente execução de um processo fraudulento para monetizar a fraude, aquela transação está sendo, aquele processo está sendo monitorado, tá? Então, pessoal, agora que a gente já conseguiu evoluir, né, entender um pouquinho das tecnologias aí friccionais, não friccionais, onde a biometria comportamental entra aí, né, na detecção de fraudes, a gente trouxe aí uma outra enquete para vocês, né, para entender aí qual tipo de abordagem está sendo majoritariamente utilizada hoje para proteção, né, de fraude na plataforma digital que você opera. Assim. Como a gente tem limitação da ferramenta do webinar de selecionar uma só opção, a gente está orientando a vocês escolherem aquela que vocês acham mais efetiva, né, dado que a gente conhece que o ideal é que seja feita uma proteção em camadas, né, utilizando mais de uma abordagem sempre que possível. Então, assim, vamos ver aí o que a galera está mais utilizando, está mais confiando aí de metodologia, de abordagem. Aqui a gente tinha começado com o múltiplo fator de autenticação, né, que é o MFA, e agora já está migrando aqui para a validação dos dados cadastrais, né, ou seja, as pessoas preenchem os seus dados. Interessante, pessoal, olha só, validação de dados cadastrais, eu vou dar um teaser aqui, que validação de dados cadastrais e validação de dados documentais, principalmente com a entrada de LGPD agora, né, as empresas estão muito expostas aí a questões relacionadas à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, reter informações dos clientes, transferir isso para terceiros para análise, isso é bem sensível, né? Vamos exibir, então, o resultado para ver como que fechou. Realmente, a mais votada aí, 26%, fica com a parte de validação de dados cadastrais, né? Que a gente acaba correndo nesse risco aí que o Rodrigo colocou, seguida da validação biométrica e validação do dispositivo. A biometria comportamental aparece com 7%, né? Só. É isso aí. Vamos lá, vamos seguir. Antes de apresentar a SecureTouch, né, que é o nosso parceiro, a gente trouxe um vídeo, né, para institucional aí para apresentar. In today's world, it's vital that companies give their customers a secure and friction-free digital experience. The prevalence of new types of advanced fraud attacks only make it more complicated to answer the question, how do we protect our customers without infringing on the user experience? And, of course, our own bottom line. Attacks like account takeover and new account fraud are proving almost impossible for traditional fraud detection tools to catch. These rule-based, rigid solutions have no chance against unknown threats. So, how can you catch these fraudsters, maintain a seamless user experience, and reduce your fraud losses? Introducing SecureTouch. Our behavioral biometrics-based solution passively and continuously tracks and assesses hundreds of unique data points that represent users' normal behavior, interactions, and navigational patterns. With machine learning at its core, our solution can detect suspicious user behavior, non-human behavior, and fake traffic, without asking trusted users to jump through hoops to authenticate themselves. Fight fraud, trust your customers, and grow your business. Schedule a demo with us today to find out more. Legal. Legal, podemos seguir. Bom, eu vou falar um pouquinho em português aqui, apresentar a SecureTouch, depois eu vou pedir rapidamente para o Mark falar um pouquinho, mas basicamente a SecureTouch é uma empresa fundada em 2015, ela tem mais de 350 milhões de sessões monitoradas pelos clientes no mundo, suportada por várias venture capitals em Israel, Estados Unidos e Europa, e é parceira nossa aqui no Brasil para soluções relacionadas a Behavioral Biometrics. Interessante dizer que justamente pelo fato da solução de Behavioral Biometrics olhar muito a parte comportamental, a taxa de acuracidade é muito alta
e fica entre 85% e 95%, ou seja, a taxa de acerto para detecção de fraude é muito alta, né? E o retorno sobre investimento, ele gira de 4 a 18 vezes dentro dos clientes da SecureTouch. Então, são números realmente bem impressionantes. Mark, I would like you to please make a brief introduction about SecureTouch. I just said what it's in the slide, but please, if you can deepen a little bit. Okay, thank you. So, as I can see in the slide, Rodrigo gave you some background when we were founded, etc. So we use behavioral biometrics as our core technology in order to provide online fraud detection, both for mobile and web. And behavioral biometrics has some very unique advantages in the fraud ecosystem. So I'm sure you're all familiar with the payment fraud vendors who identify stolen credit cards when at time of payment, or device fingerprint companies who check IPs and devices against blacklists. But what that really means is that there's a big blind spot between, that initial check and the person coming for payment. And what's been happening in the fraud world is that fraudsters are putting more and more effort into developing ways to carry out fraud and make money that aren't your classic payment fraud, aren't your classic just using a stolen credit card. And that's the whole world of fraud, that is account takeovers, new account fraud, coupon and promo fraud, and also the use of bots. Within that, bots are can be part of an account takeover, or they can be standalone in order, to carry out purchase fraud or to carry out inventory hoarding. So all of these kinds of fraud are not happening at the payment. They're happening much earlier, from the very first millisecond that the user logs into the application or the website. And by collecting behavioral data, we can see indicators of the fraud from very early stages, just from their behavior, because their behavior is creating suspicious activity on our site. So that's why if you have account takeover problems, if you have bot detection, bot issues, if you have new account fraud problems, you cannot wait until the very last moment to deal with them, because they're already finished. If you want to deal with them, you have to start early. And that's really our expertise. Another thing that we do that's very important is that we give an alert, obviously, because we want you to be able to prevent the fraud in real time. But we also collect hundreds and hundreds of data points, and I can show you in the demo in a second. And these data points have been made available and accessible to all our clients. So that means that we provide data enrichment. So it's not just a black box where you get a score. You actually know the data points that led us to raise the alert. And this can be fed into your own risk engines, for example, in order to strengthen the full fraud ecosystem. And it also gives you a lot of insights into how fraudsters are attacking you, because we collect data from the beginning of every session to the end of every session for every session. So for example, with account takeovers, for a whole year, we could see that it's the good user logging in. Okay, and every time we'll give a score, that means that there's no threat detected, or it's a safe session, and the person goes through. And we collect that whole history, and then after a year, suddenly there's an account takeover, and we can identify that also because the behavior is different than things we've seen in the past, and it's different from how we expect a good user to act in general. And this also means that you can use SecureTouch to reduce friction, because it means that we can give you notifications that a user is a good user. So that means you don't have to challenge them with reCAPTCHA. You don't have to challenge them with a second factor. You can be more confident that the good user is a good user and let them go through, and more confident that the fraudster is a fraudster and challenge them appropriately. And because we collect a new data set, this gives us very high accuracy, like Rodrigo wrote here, 85 to 95% accuracy, 85 to 95% coverage.
And this is because we're really filling a blind spot that no one else is filling at the moment. So, Rodrigo, will I go on to the demo? No, I'll just put some more slides and then you go. Okay. Okay. Ok, thank you, Mark. So, acho que é importante dizer que essa tecnologia, ela é o que o Mark disse, que é bem interessante, porque ela, inclusive, permite você reduzir a fricção na sua plataforma para o seu cliente, né? Uma vez a tecnologia de biometria comportamental atestando que aquele usuário é um usuário sadio, você pode, inclusive, restringir as autenticações ou os desafios e deixar um processo mais fluido, ou seja, ela é uma tecnologia que permite realmente você melhorar a sua experiência para o seu cliente final. E, além disso, mais do que detectar a fraude, ele também traz essa possibilidade de você identificar aonde que a fraude está acontecendo, por que a fraude está acontecendo. Ou seja, não é uma caixa preta que simplesmente o algoritmo vai detectar é fraude ou não é fraude. Ele vai te dizer o motivo disso e te trazer insights. Como que funciona? Basicamente, existem 4 grandes blocos de detecção. Então, a gente tem a navegação e os padrões de uso, então a jornada do usuário, a fluência da aplicação, como que ele percorre a aplicação, a familiaridade que ele tem com os dados, né? Todo mundo aqui tem familiaridade com o seu nome, seu CPF, né? Então, assim, você digita ali facilmente o seu nome, o seu CPF. E se você começar a digitar isso de forma pausada, o seu CPF digita de forma muito pausada, ou você faz um Ctrl+C, Ctrl+V de várias informações, então isso pode ter algum indício ali de um comportamento fraudulento, né? Na biometria comportamental, como que o mouse está sendo movimentado, como que o teclado está sendo utilizado, o touchscreen do celular, os sensores do celular, né? Aí tem também os atributos do dispositivo, propriedades do navegador, está sendo usado o Chrome, Internet Explorer, Firefox, ou Tor, por exemplo, que é um dispositivo, um browser tipicamente utilizado para fraudes, né? Qual que é o sistema operacional, se ele está atualizado ou não, se tem máquinas virtuais ou processo de automação fazendo o acesso por aquela máquina, e o hardware e o firmware que está sendo utilizado. E também atributos de rede, análise do IP, data centers, as informações de operador, uma série... Ou seja, são vários indicadores aqui que determinam o comportamento daquela sessão. E aí, aqui rapidamente, como que é o processo, você tem uma pontuação e alguns limites relevantes. Interessante que essa pontuação é dada em tempo real, justamente para aprovação ou bloqueio, né? E aí você tem ali a detecção de robôs, detecção de emuladores, anomalias comportamentais, anomalias do dispositivo, que dão um indício de uma atividade fraudulenta dentro daquela sessão. E aí você tem um indicador de fraude para a sessão e também trazendo insights de grupos fraudulentos, grupos de sessão fraudulenta. Então, pessoal, antes, né, de abrir a próxima enquete, queria só reforçar que a gente está recebendo aí, está interagindo com vocês no chat, então sintam-se aí à vontade para encaminhar perguntas, a gente vai responder elas ao final da apresentação, e o que não for possível responder, a gente vai encaminhar e responder a todo mundo. E aí eu queria provocar mais uma enquete, né, uma última pergunta aí. Que situação, né, que use case aí mais preocupa vocês na operação da sua plataforma digital, né? A gente tem algumas opções aí que a ferramenta é super fit e especializada da SecureTouch para identificar. E a ideia é identificar com vocês o que mais realmente é latente, preocupa vocês, né? Tem algumas opções aí. Os números que aparecem não trazem surpresa, realmente a fraude de criação de novas contas, checkout e apropriação de contas realmente são os grandes problemas, né?
Sim, acho que a gente pode fechar para exibir o resultado. Quem se destaca realmente é a fraude aí por account takeover, né, apropriação de contas, seguida da fraude no checkout, fraude em criação de novas contas. Legal. São números que não surpreendem, porque realmente criação de novas contas, new account takeover e checkout fraud são os principais aí que a gente entende mesmo, e é interessante, muito bom que essa tecnologia consegue detectar, né? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui. Na apropriação fraudulenta de cadastro, o que acontece, né? A ferramenta ela consegue sim detectar bots validando conta, né? Então, assim, são tentativas em massa de apropriação fraudulenta de cadastro, contas validadas sendo usadas, ou seja, passou-se pelo processo de validação e aquela conta está sendo usada para detectar conduzir uma fraude. E como que faz isso? Né? Diferenciando os padrões de comportamentos humanos e não humanos. Então, basicamente, por detecção, eventualmente, de bots e tentativas, né? Outra coisa também, dentro da sessão, o principal mecanismo de detecção da apropriação de cadastro é pelo valor, pela reputação, pela história e o reconhecimento do comportamento de um usuário que logava naquela conta e agora está logando agora. Ou seja, reconhecendo padrões e anomalias de comportamentos no uso da sessão. Tá? E aí, quando ele chega no processo de monetização, a ferramenta já deu o score de risco antes mesmo daquela transação ser realizada. No caso de criação de conta, mesmo utilizando identidades reais, a plataforma tem a possibilidade de detecção. Por quê? Porque, de novo, ela não pega dados transacionais e cadastrais, ela usa os dados da sessão. Ou seja, mesmo que o fraudador utilize uma identidade real, o processo de criação de contas que é avaliado, ou seja, é diferenciado padrões de comportamento humano e não humano, detecção de bots, a identificação de anomalias nos padrões comportamentais de navegação e familiaridade dos dados, né? Então, como eu disse a vocês, digitar o nome, o CPF, o endereço, os padrões de um fraudador é diferente dos padrões de um usuário comum. E aí, no processo de monetização, você já tem ali o usuário sendo detectado como um possível fraudador. Existem basicamente duas grandes soluções aqui. O interessante, a solução ela funciona tanto para aplicações web como para aplicativos, tá? E aqui, para os aplicativos, existe um SDK, um SDK que é injetado dentro do código do aplicativo, seja para Android, para iOS, e no caso de web, é um JavaScript SDK também embarcado. Tá? E aqui, nesse caso, é a solução específica de detecção de robôs, e aí a detecção ela consegue pegar tanto os robôs por API, quanto os robôs client-based. Qual que é a diferença? O API, ele é um robô plugado diretamente na conta para fazer o processo de forma muito mais rápida. O client-based, ele simula o comportamento do humano na tela. Então, quem conhece RPA, por exemplo, né, o Robotic Process Automation, ele pode ser utilizado para o bem como para o mal. Em muitos casos, você pode utilizar um RPA para cometer fraudes, e aí é o Client-Based Bot, tá? E a gente tem também a integração do Behavioral Biometrics, que funciona da mesma forma. São SDKs, que são integrados aos aplicativos e ao serviço web, e aí, a partir disso, a plataforma da SecureTouch coleta dados comportamentais. Importante dizer, a SecureTouch ela é totalmente LGPD compliant, porque ela não coleta dados cadastrais. Ela coleta dados do comportamento no uso da sessão. Ou seja, a SecureTouch não coleta nome, telefone, e-mail, CPF, endereço, não pega nenhum dado do processo, do cadastro ou do usuário. Ela pega apenas os dados do comportamento do uso da sessão.
E aqui são mais de 200 indicadores dentro daqueles 4 grandes blocos que eu falei, e aí com base na utilização de machine learning é detectado o comportamento fraudulento, ou seja, existe aqui um mecanismo que detecta muitos padrões, muitos sensores e indicadores para conseguir detectar a fraude. Bom, pessoal, aqui agora o Mark vai falar, vai apresentar o demo da plataforma rapidamente. A parte da apresentação nós finalizamos. E Mark, I'll get back to you to show the demo for our spectators. Okay, thanks. I'm going to share my screen. Can you see Yes. Can you see my screen? Yeah. Okay. So I'm going to show you through our dashboard some examples. I've chosen an example of an account takeover and an example of a bot. This is an example of bot detection. And I'll use this to show you our different capabilities. So first of all, what I said is that we collect data throughout the entire length of the session, right? So you can see, Mark, we're not seeing your screen anymore. Yes, that's it. Okay. Okay. I scrolled, so maybe it took a little minute to catch up. But you can see on the session timeline that we map out every action that the user does. And this is an important point because we collect 2 sets of behavioral data. We collect your behavioral biometric data, which is how straight does the mouse move, how consistent is the typing. This data is very good for detecting automated tools because the bot is trying to be human, but it doesn't manage it, so it moves the mouse in too straight a line. But the second group of data that we collect and that's relevant to behavioral is what we call navigation and usage data. So we also want to catch human fraudsters. And a human fraudster, when he types, he'll still type like a human. So typing velocity isn't going to help detect him. So we had to ask ourselves, what do human fraudsters do differently than good users? And that's how they act when they're in the website. So for example, with an account takeover, instead of browsing and adding items to the cart, they'll go directly to notifications and switch off notifications. So we build models based on how the good users interact with your website or app, and then we use that to detect anomalies, and that is shown here on the session timeline. This is an example for bots that we were detecting credential stuffing. So there's only one action, which is registering, and it immediately got a high risk alert. And here we identified it as a low score. Low means bad, so that's bot detection. And I was talking about the different indicators we have. So on our dashboard, we have indicators, okay? And that those are broken into 4 categories: behavioral indicators, navigation and usage indicators, device indicators, and network indicators. And what we also do is we present the top indicators that led to us detecting this as fraud. So here you can see for this bot detection at time of login, first of all, it was mouse clicks, okay? 10 mouse clicks, which is not human. It was too quick for it to be human. The mouse XY unique ratio, there was no developers tools enabled. There was an automation framework footprint, a headless browser. We saw that the device was compromised. We saw that there was a data center. So you see, I gave 4 main categories. So we see suspicious indicators from all of them. In terms of the network, there's a data center, which on its own doesn't necessarily mean fraud, but can be an indicator of fraud. On the device, we saw that the device was compromised. Okay, that was another one. It could have been compromised because we saw that there was something on the operating system that doesn't look innocent. And we saw that here, in terms of behavioral data, the mouse clicks and the mouse XY ratio were not as we'd expect them to be. So if I go to behavioral
and go all the way down, we can also see the heat map. Okay, so the heat map shows that you've got 5 dots, and these are dots that a bot made. Okay, so if it was a human, you would expect there to be a flow, you would expect there to be, you know, less geometrical. So this is just some of the data that we collect that allows us to make our detection. And here, if I go down again, you can see that there was only one action, which was the login attempt. So that's an example of a bot detection. And I'll go now to an account takeover example. So you can see here that if we go down to the session timeline, the session timeline is much richer because we detected the credential stuffing, the login attempt, and stopped it already there. So there was really only one attempt, but in an account takeover, there is much more activity. So in our integration, we add tags to various pages that let us see where the user is going. And that allows us to know whether the user is going through a normal journey or a more suspicious journey. So like I said, a normal journey would be to log in, to browse some items, to add some items to the cart, whereas a fraudster will do different things. So here you can see the different stages they're doing over 2 or 3 seconds. And we can also see that here. So the first thing we did is they did a successful login. The activity started, they changed notifications. Okay, and then we see that as suspicious, going directly to notifications and changing notifications as suspicious. So we raised an alert. And here again, you can see the different items. So behavioral is less relevant here because it was a human. But if we look at the usage, we can see that the country code didn't match, that we had seen this device 27 times, and we've got very good capabilities to really deeply analyze the device to see if there's any sign that it's been wiped, if it's been cleaned. So we can also detect fraud wings where one device is being repeatedly wiped to do multiple sessions, and then we can all connect them all back to the original device. And you can see here that we've got various categories here in all of the device and network. And these are all what we collect. All of this data is available to you on the dashboard and on API. And this can be used as machine learning indicators to be fed into your engine. But it can also be used to understand how fraudsters attack you. So one of the things as well is because we collect data on every session, we see the login attempts, we see when the fraudster comes to carry out reconnaissance, because in account takeovers, for example, they don't know what they've got. Okay, so they have to come and see the value of the account, the history of the account, the reputation of the account, and then they can plan, they can prioritize to attack the more valuable accounts first, and then they can come back even 2 or 3 weeks later and carry out many different account takeovers. So we see all of this and we give all of this information to you. And I decided to show account takeovers and bots, but we also provide new account fraud detection, coupon fraud detection, and we do provide payment fraud detection, usually adding our data to the personal data because we don't collect personal data, and using that to enrich the overall score. So I think that is just a quick insight into our dashboard and the indicators and the data we provide and how we are doing the detection. Back to you, Rodrigo. Thank you, Mark. It was very good to see live the platform going on. And it's very interesting to materialize all the information that we pass through the slides in the platform. Thank you very much. Thank you. Então, pessoal, acho que é bastante interessante. A plataforma, vocês viram ali, né? Um caso bastante interessante de um uso
eventualmente de um robô para criar uma nova conta, como que a plataforma detectou? Basicamente, vendo alguns traços do uso do mouse. Então, ele mostrou a tela lá, basicamente 5 grandes pontos que eram clicados, não tinha o mouse arrastando na tela. Então, ali você já começa a detectar um comportamento estranho, né? Outra questão é a velocidade de cliques do mouse, quer dizer, foram 10 cliques muito rápidos que um ser humano não conseguiria fazer, né? Então, todas essas detecções são bastante interessantes. Dentro do account takeover, vários dados comportamentais, ele já entra diretamente na seção de avisos e de alertas, né? E desliga os alertas justamente para o usuário real não saber que a conta está sendo utilizada. Então, são justamente esses comportamentos que são pegos pela plataforma, tá? Matheus, a gente tem algumas perguntas aqui, né? Sim, vamos aproveitar o tempo que nos resta, né, para conversar e trazer algumas perguntas que foram trazidas para a gente. A primeira que eu queria compartilhar com vocês, né, está pedindo um exemplo aí específico, né, um caso específico de sucesso aí na utilização da ferramenta. A gente tem um caso no Brasil, né, Rodrigo, para compartilhar, que a gente desenvolveu junto com a SecureTouch. De repente, o Mark também pode trazer outros exemplos. Mark, can you put some successful cases that SecureTouch could bring a return on investment and a high rate of accuracy of one of your clients, for instance? Yes, of course. So we work with clients all over the world. We work with a company called Wish.com, one of the largest US online marketplaces. There we provide account takeover and bot detection, and we provide about, times 10 ROI. Our accuracy rates are 90% plus. We provide them with 20,000 alerts a day, and out of those 20,000 alerts, 90% are accurate. We catch 90% of their ATO and bot problems. So this is a very significant part of their fraud ecosystem. A second example is ASOS, which is a British online fashion retailer. There as well, they're using us not only to detect bots and ATO, but to reduce friction and replace reCAPTCHA. So we have reduced friction by 90%, meaning if 100,000 people were being challenged by reCAPTCHA, now only 10,000 people are being challenged by reCAPTCHA. And out of those 10,000 people, 9,000 of them are fraudsters. So instead of having 91,000 good users having to go through reCAPTCHA, now you only have 1,000 users going through reCAPTCHA. We also work with ride-sharing companies, payment processors, online travel agents. We also have new account fraud for a European ride-sharing company. We detect new account fraud, emulator detection, and there as well, our accuracy is 85% plus. So behavioral biometrics gives a very rich data set, which allows very high levels of accuracy. Thank you, Mark. Bom, então, rapidamente, aqui ele trouxe alguns exemplos, né? Acho que os mais relevantes que eu trago aqui é a Wish, que é um grande marketplace nos Estados Unidos. Tem uma acuracidade de mais de 90% na detecção de fraudes, um retorno de investimento acima de 10 vezes. O foco é principalmente account takeover e bots. Detectam mais de 20 mil sessões fraudulentas por dia. E tem a Asus também, que é uma empresa principalmente do comércio têxtil, né? E o foco principal na Asus é a parte de detecção, a parte de redução da fricção do usuário, ou seja, você tem aquela fricção do múltiplo fator de autenticação, que você clica que eu não sou robô. Em alguns casos, como a SecureTouch já determina que aquele usuário é bom, você não precisa reduzir a fricção. Além disso, outras empresas de meio de pagamento, então uma série de outras empresas aí ao longo do mundo, ao redor do mundo que utilizam SecureTouch, tá? A gente tem casos no Brasil também, caso no Brasil,
e a ideia também é expandir bastante a operação no Brasil para Behavioral Biometrics. Um outro ponto aqui do Irineu é como podemos fazer um paralelo na metodologia de dados comportamentais para detectar fraude na indústria, mesmo que o canal principal de venda não seja por meio da web. O paralelo é o seguinte, Irineu, basicamente, para você conseguir detectar padrões, você tem que coletar dados, né? Mesmo que não sejam dados cadastrais, dados comportamentais. No caso da vida real, você pode utilizar alguns mecanismos, como, por exemplo, dados face recognition, detecção de face, você pode usar IoT, internet das coisas, para detecção de alguns outros tipos de comportamento, detecção de... Você coleta informações de sistema, né? Então, eu vou trazer um exemplo aqui que surgiu na minha cabeça agora. Você pode, por exemplo, colocar dispositivos de IoT numa frota de carros para verificar, eventualmente, numa frota de serviços, para verificar se, eventualmente, tem algum funcionário que não está fazendo o serviço que ele deveria fazer, que ele está enrolando, que ele está demorando demais. No caso de uso de face detection ou reconhecimento de imagem, você pode pegar tumultos em loja, você pode pegar uso de arma em loja, você pode pegar tentativas de roubo em loja, comportamentos suspeitos pela câmera. Então, tudo se resume a coleta e tratamento de dados. Um outro ponto também que apareceu aqui, né, nas interações, nas perguntas, é em relação à documentação técnica, né, para integração. A gente tem toda essa documentação dos códigos lá, SDK, tanto de aplicativo quanto web, e a gente pode compartilhar com vocês, assim, né. Tem também o arquivo da apresentação, está aqui hospedado na plataforma, para quem se interessou, e a gente pode realmente evoluir e compartilhar esses materiais que a gente já tem disponíveis aí da SecureTouch. Por último, antes da gente fechar, tem uma última pergunta que eu queria colocar, né, que a partir, assim, da detecção de alertas, como a plataforma conversa com o e-commerce para bloquear a venda fraudulenta. Tem algumas opções de fazer essa conversa aí, né? Pode ser desde encaminhar para uma mesa, né, para analisar manualmente, mas você pode também já programar algumas ações aí vinculadas ao score de risco, né, para scores de risco muito altos, você consegue criar desafios, fricções para, por exemplo, né, impedir aí uma programação de um robô para fazer uma fraude. Você coloca um desafio, então ele não consegue ultrapassar, você pode, de repente, até bloquear uma sessão, enfim. Existe essa via de mão dupla, né? Quer dizer, a plataforma ela detecta, uma vez o risco sendo alto, aí é uma questão muito do modelo de negócio aplicado. O Mark citou um aqui da ASUS, por exemplo. Quer dizer, uma vez a plataforma dando um score bom para aquele usuário, o e-commerce reduz a fricção e não pede um segundo fator de autenticação. Então, você pode fazer uma comunicação de volta via API, por exemplo, integrando, deu um score alto, você pode, por exemplo, derrubar uma sessão, colocando um desafio a mais. Se for um robô e você quer ter certeza daquilo, você pode colocar uma etapa adicional, porque o robô não vai conseguir cumprir aquela etapa. Então, tudo depende do modelo de negócio que você queira colocar. Bom, pessoal, acho que a gente cumpriu o nosso tempo aqui. Diga, Matheus. Não, eu ia finalizar, ia colocar para vocês fizerem as considerações finais, porque a gente já está encaminhando aí para o fim do webinar. Legal. Bom, a gente chegou aqui no término do nosso webinar. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Muito bom ter compartilhado essas informações com vocês. O Matheus deixou os dados de contato dele também aqui no chat. A gente tem a disponibilidade de fornecer para vocês os documentos SDK, a apresentação, todas as informações necessárias e ficamos à disposição de todos. Obrigado pela presença. Mark, we're finishing here. Can you say your last words?
Yes, thank you very much. It was nice to have the opportunity to present to everyone. I hope this was of interest. And if it is, then we can all speak, Rodrigo, Mateus, and myself, and discuss any future projects. And I'm also happy to answer questions either directly or through Rodrigo. Ok. Pessoal, muito obrigado então pela presença. Até o próximo encontro, o próximo webinar. Um abraço.